A minha vida toda eu ouvi isso de Deus: fique firme até o fim. Fique firme. E a minha oração sempre foi: Deus, me faça uma pessoa que permanece. Me faz uma pessoa firme, uma pessoa que possa confiar em mim. Uma pessoa que não desiste no meio do caminho. E a Bíblia diz que nós não somos daqueles que retrocedem. Quem está comigo aí? E eu vou falar para vocês, eu vou falar sobre 2 personagens da Bíblia, 2 pessoas da Bíblia, que nós vamos falar um pouquinho hoje sobre esse fique firme até o fim. Eu vou usar 2 exemplos da Bíblia. Eu vou começar falando sobre Daniel. Todo mundo aqui, a maioria, já deve conhecer a história de Daniel, né? Daniel, vou fazer um resumo bem rápido. Daniel era da nobreza judaica e ele ainda jovem. Ele foi mandado para a Babilônia, ele foi levado para a Babilônia. E desde o princípio, ele chegando lá, ainda bem jovem, ele mantinha a sua fé, ele mantinha seus princípios e valores. E isso me chamou sempre muita atenção na vida do Daniel. E Daniel conheceu o rei Nabucodonosor, que era o rei da época, e logo em seguida o rei teve um sonho. E chamaram Daniel por experiências, pessoas que já sabia da sabedoria dele, do conhecimento dele, chamaram para que ele fizesse a interpretação desse sonho. Ele fez, e o rei ficou muito satisfeito e acabou colocando ele como governador. E ele manteve lá a sua fidelidade, o seu conhecimento, porque vinha de Deus. Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel era fiel. Aquele conhecimento do Daniel era muito mais do que um conhecimento apenas de livros, apenas de conhecimento dos homens. Era um conhecimento que vinha do trono. Ele se alimentava da palavra de Deus, ele se alimentava do que Deus falava para ele. Ele era dirigido por Deus. E ele manteve isso durante anos. Quando o rei teve o seu segundo sonho, ele foi lá e revelou o sonho novamente. E isso tornou sempre ele um homem digno, um homem honrado, um homem temente a Deus, e ele mantinha lá a sua fidelidade. Saía rei, entrava rei, e lá permanecia Daniel. E entrou o rei Dário, e quando ele assumiu o reinado, ele colocou Daniel como 3º ministro. Daniel continuava ali com um cargo de confiança, sendo uma pessoa que estava ali junto ao rei. Mas sempre aparece, né, gente, aquele que... Vou dar uma boa sugestão. Deixa eu dar uma boa sugestão aqui. E viram lá para o rei Acabe e falaram: rei, faz o seguinte, porque já sabiam que já conheciam Daniel e sabiam que Daniel não ia ceder. Então eles viraram e disseram: rei, faz o seguinte, diz lá que se não adorar a você, não orar, não pedir a você, não pode pedir a nenhum mais outro Deus. E se fizer isso, se alguém for pego fazendo isso, ele tem que ser lançado na cova dos leões. E o que acontece? Daniel vai, continua sendo fiel a Deus. E ele continua orando 3 vezes ao dia. E Daniel é lançado na cova dos leões. Imagina, gente, essa notícia quando chegou para ele: Daniel, você vai ser lançado na cova dos leões. Eu não tenho o que fazer, é um decreto. Mesmo o rei Dário sendo amigo dele, mesmo o rei Dário considerando ele, não tinha o que fazer, porque ele fez esse decreto. Então ele tinha que pôr em prática o que ele fez. E ele foi lançado na cova dos leões. E lá estava, com quase 80 anos, aquele homem fiel, aquele homem que ouvia Deus, que falava com Deus. Chegou a notícia ruim para ele: você vai ser lançado na cova dos leões. E Daniel ali pensou: bom, agora eu vou virar aperitivo lá do leão, né? Imagine o que passou na cabeça dele, o desespero que passou na cabeça dele ser lançado na cova dos leões. E ele foi. E quando chegaram de manhã e viram que nada tinha acontecido a Daniel, porque existia um Deus que estava guardando Daniel. Existia um Deus, e Daniel manteve ali a sua posição, que ele teve desde lá da sua juventude. Então Daniel, ele cumpriu isso. Fique firme até o final. Não saia da posição que Deus te colocou. E Daniel tinha muito isso no coração dele.
Eu trabalho com criança e adolescente, e se tem um povo que leva isso ao pé da letra, fique firme até o final, é a tal da criança, né? Se você prometer alguma coisa para a criança, você vai ter que cumprir, porque ela vai te levar à loucura. E ela é persistente. E você fala assim, daqui a pouco, passa 3 minutos, ela vira para você, agora, mãe? Não, espera só mais um pouquinho. Agora, mãe? Se você vai fazer uma viagem com a criança, ela vai perguntando daqui ao ponto final, está chegando? Está chegando? Está chegando? Porque ela sabe ser firme até o final. Ela não desiste, a criança não desiste. Ela é firme até o final. Gabriel é meu filho, eu tenho 2 filhos, Gabriel e Ronaldinho. E Gabriel, quando era muito pequenininho, ele orava pelo pai. Ele tinha convicção que o pai dele encontraria Jesus. O pai dele já conhecia Deus, mas não tinha ainda Jesus como seu Senhor e Salvador. E ele, muito pequenininho, ele começou orando. E as tias e todo mundo, e ele entrava em fila de oração, e o que fosse, onde ele estivesse, ele estava orando para que o pai dele conhecesse Jesus. E aí o irmão, Ronaldinho, quando começou a ter entendimento, aí foi uma oração de concordância. Aí, gente, não teve jeito. Não teve jeito. O pai teve que aceitar Jesus, porque não tinha outra alternativa para ele. E só que eu acho que a oração foi tão forte desses dois, que foi difícil convencer Ronaldo que não precisava ir à igreja no dia da reunião das únicas. Porque ele passou a levar aquilo tão a sério. E aquela oração daquelas 2 crianças, muitas das vezes, me sustentou. Muitas das vezes, a fé daquelas 2 crianças me fez não desistir, me fez continuar, me fez saber que Deus estava no controle de todas as coisas. Então, vamos orar. Pai querido, Pai, eu quero te agradecer por essa noite, meu Pai. Eu quero te agradecer por cada pessoa aqui, cada pessoa conectada, cada pessoa que vai ouvir essa palavra depois, Pai. Pai amado, eu quero que Tu fale o coração, fale através de mim, meu Pai. Você tem total liberdade para falar através de mim. Que o Teu coração, meu Deus, e saia do Seu coração tudo que for colocado aqui hoje, Pai. Prepara cada coração aqui para receber da Tua palavra. Cada coração aqui, meu Deus, para ser abençoado e sair daqui com a sua vida transformada, meu Pai. Eu creio em milagres, eu creio numa noite de milagres, Pai. E nós vivemos sabendo que em Ti todas as coisas são possíveis, Pai. Então eu coloco essa noite em Tuas mãos, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Lendo Daniel, eu retirei algumas coisas aqui. Tinha muita coisa para tirar do livro de Daniel, da experiência da vida de Daniel, mas eu tirei algumas coisinhas aqui. E a Bíblia diz que sobre Daniel estava o espírito de excelência. Sobre Daniel estava o espírito de excelência. Lá em Daniel 5,12 diz assim: porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se achavam neste Daniel. Na mensagem, eu achei muito interessante, achei que vale a pena a gente ler também na mensagem. Há um homem no reino que é cheio do Espírito Divino, conhecido pelo seu brilho intelectual e por sua sabedoria espiritual. É essa sabedoria espiritual que faz toda a diferença na nossa vida. É essa sabedoria espiritual, essa dependência de Deus. A gente ter tempo para ouvir o nosso Pai, a gente ter tempo para passar com Ele, é isso que faz toda a diferença da nossa vida. É isso que move o sobrenatural de Deus. É a nossa fé, é a nossa disposição de estar ali, a disposição ouvindo Deus. Daniel tinha intimidade com Deus, ele orava 3 vezes ao dia. Ele falava e ouvia Deus. Isso fazia dele um homem que conhecia a palavra. E a oração se torna extraordinária quando nossa boca está cheia da palavra. A palavra é viva e eficaz. Essa palavra é viva e eficaz.
É nela que nós devemos basear a nossa vida. É nela. O que estava sobre Daniel e além do conhecimento humano. E é esse conhecimento divino que eu peço a Deus sobre a minha vida e sobre a vida de vocês. Que Deus derrame sobre vocês uma porção dobrada, triplicada da palavra dEle, da certeza que Ele está cuidando de vocês, da certeza que Ele é o Deus que nunca falha, que Ele é o Deus que tem o controle da situação da sua vida. Ele jamais perde o controle da situação. Por mais que as coisas às vezes pareçam, por mais que às vezes a gente olhe a situação e diga, não é possível, agora não vai dar. Eu te digo com base nessa palavra, vai dar. Porque como nós cantamos aqui, o nosso Deus é um Deus de impossível, é um Deus que muda e transforma toda e qualquer realidade. É um Deus que não há para Ele barreiras. Outra coisa que eu tirei, o tempo de oração é nosso lugar mais seguro. Esse tempo de oração, esse tempo que a gente dedica a Deus, de estar juntinho, ouvindo, falando, abrindo o nosso coração, é o lugar mais seguro que nós temos. É na presença do nosso Pai. Lá em Tiago 5,16 diz, a oração feita por um justo, pode muito em seus efeitos. Não tenha medo, os céus estão abertos para te ouvir. Deus está pronto para te ouvir. Você pode rasgar o seu coração e falar para Ele o que está no seu coração, que mesmo Ele sabendo, Ele te conhece, Ele conhece o teu passado, Ele conhece o teu presente, Ele conhece o teu futuro, Ele te conhece mais do que você se conhece, porque Ele é o teu Criador. E Ele deixa esse lugar aberto para você chegar e falar com Ele, porque Ele é teu Pai, e Ele está aqui para te ouvir, Ele está todo o tempo junto de você, você nunca está sozinho, nunca está sozinho. Você tem a promessa que Deus nunca vai te desamparar. Deus jamais, Ele nunca ignora as suas necessidades. Nunca ignora as suas necessidades. E o inferno sabe que a hora que você começa a orar, você já tem a vitória. Quando você começa a orar, o inferno treme, porque ele sabe que você já tem a vitória. Ele sabe que ele não pode com você. Ele sabe que Ele não tem mais armas para usar contra você, que Ele não pode tocar na sua vida. Ele fica jogando dardos inflamados porque Ele não pode tocar na sua vida. Porque em volta de você tem anjos, anjos que estão te guardando, anjos que estão livrando você da morte, da enfermidade, da pobreza. Deus tem o melhor desse mundo para você. Mantenha um relacionamento íntimo com seu Pai. Que Deus seja o teu primeiro recurso. Que Ele seja aquele teu socorro bem presente. Sabe quando algo está nascendo ainda no seu coração? Que isso seja que você abra para o seu Pai, seus planos, seus desejos, suas dificuldades. Que você abra para Deus, que você coloque para Ele tudo antes de você colocar para o seu amigo, antes de você colocar para o seu terapeuta, antes de você colocar para o seu pastor, para quem for. Que Deus seja teu primeiro recurso. Muitas das vezes a gente conversa com um amigo, a gente pede para conversar com o pastor, a gente conversa com um terapeuta, a gente se abre para alguém e a gente fala, não tem mais jeito, vou ter que orar. Gente, isso está invertido. Vamos orar, vamos falar com o nosso Pai. Vamos ali, vamos resolver o problema na raiz. Vamos na raiz do nosso Criador. Ele é a resposta para todas as coisas. E Ele tem para a gente o melhor. Ele tem toda a solução que a gente precisa. Ele já mandou a solução para a gente, né, que é Jesus. Ele deixou o Espírito Santo. Jesus deixou para a gente o Espírito Santo, que é o nosso conselheiro, nosso consolador, nosso ajudador. Então, gente, a gente tem o melhor. A gente tem o melhor. Temos liberdade na presença do nosso Deus. Não lute com suas próprias forças. Isso é impossível. É impossível. Às vezes nós queremos lutar batalhas com nossas forças. Nós queremos lutar batalhas com nossas armas naturais. E a gente fica tentando dar um jeitinho, ajudar Deus. O que a gente pode fazer?
O que a gente pode fazer para resolver essa situação? E nessa hora a gente não deve fazer nada. A gente deve apenas descansar e esperar, porque para Deus nada é impossível, como diz lá em Lucas 1,37. Para Deus nada é impossível. Isso que você pode estar passando no momento, de repente um diagnóstico, de repente uma situação com um filho, de repente uma situação no seu casamento, seja lá o que for, para Deus nada é impossível. Ele pode transformar essa situação. Você tem que olhar para o seu filho pelo filtro da cruz. Você tem que olhar para ele lá na linha de chegada. Sabe quando você vai participar de uma maratona, de uma corrida, e você já começa, mas teu olhar está lá no final, naquele chegada? É assim que você tem que olhar para o seu filho. Você tem que olhar para ele lá no final. Não nas circunstâncias que ele se encontra hoje. Não nas circunstâncias que o seu casamento se encontra hoje. Não nas circunstâncias que aquele diagnóstico que saiu se encontra hoje. Você tem que olhar lá para a cruz e falar: na cruz eu sou mais que vencedora. Na cruz eu tenho direito a viver uma vida saudável, direito a viver uma vida feliz, direito a ter uma condição financeira que supra minhas necessidades, mas que também me dê prazer de eu poder viver o melhor dessa terra. Deus tem mais, sempre mais, muito mais do que a gente pensa, muito mais do que a gente sonha, do que mais do que a gente imagina. Ele tem mais para você. E isso não são palavras de autoajuda. Eu estou aqui falando que a palavra da verdade, que a verdade, a vida fala sobre você e para você. Lá em 2 Crônicas 20 diz: vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará ao Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo e nem desanimem. Não tenham medo e nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã. O Senhor estará com vocês. Amanhã, quando você abrir os seus olhos para enfrentar a sua segunda-feira, a sua semana, você vai abrir os seus olhos sabendo que existe um Deus que está lá com você. Que você não vai sozinho durante a sua semana. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Deus, Ele tem noção do que você está passando. Ele conhece a sua vida, Ele conhece as suas necessidades. E eu creio que hoje é dia da gente dar um basta e recomeçar, que o nosso Deus é um Deus de recomeço. Sempre há um recomeço para a gente. O nosso Deus, Ele está aqui pronto para recomeçar cada dia com a gente. A batalha não é sua. A oração é garantia de resposta. Deus, Ele pede que agora, lá em, acho que é Tiago que fala, eu não sei, que fala que nós agora precisamos só descansar. Nosso esforço agora é só descansar. Eu acho que é. Nosso esforço agora é só descansar. A gente só precisa descansar. E descansar, é por isso que fala que é esforço. Porque às vezes não é fácil, não. Você descansar no meio da batalha, você saber que tem um Deus que está guerreando para você, e você falar assim: então eu vou descansar, sabendo que o sobrenatural vai acontecer. Isso não é fácil. Não é fácil. Mas a gente tem que todos os dias, a gente ter essa prática, sabe? Criar um hábito na nossa vida de descansar no nosso Deus, sabendo que Ele está cuidando de todas as coisas. Ele está no controle, então eu posso descansar. O anjo disse a Daniel, lá no capítulo 10, 11, ele disse, Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que eu vou lhe falar. Levanta-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me de pé, tremendo, e ele prosseguiu. Não tenha medo, Daniel. Não tenha medo. E eu quero que agora você diga aqui comigo, igreja, não tenha medo, e coloque o seu nome, tá bom? Não tenha medo, Neiva. Deus está no controle. Não tenha medo, que Deus está no controle da tua vida. Ponha-se de pé. Ponha-se de pé. Se levante.
Se coloque no lugar que Deus te colocou, na posição que Deus te colocou. Não saia da posição que Ele te colocou. E não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia, diga isso comigo, igreja, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante de Deus, suas palavras foram ouvidas. E eu vim em resposta a elas. Algo acontecia no mundo espiritual que no natural não estava sendo visto. E não é porque você não está vendo acontecer no mundo natural que não esteja acontecendo no mundo sobrenatural. Está acontecendo. Está acontecendo, e nessa hora a gente tem que olhar com nossos olhos da fé. A gente tem que crer somente. Crer que o sobrenatural de Deus vai entrar a nosso favor. Então, se você não está vendo, mas você tem que crer somente. Só creia. Porque aqui ele falou desde o primeiro dia, Deus está vendo a sua batalha. E ele fala, essa batalha não é sua, ela já foi vencida lá atrás, lá na cruz, eu já venci. Lá na cruz, Jesus já derramou o sangue dele, para que hoje você vivesse o melhor dessa terra. Para que você tivesse relações saudáveis, relacionamentos saudáveis. Para que você viva com saúde. Isso foi vencido lá na cruz. Então, essa guerra não te pertence. Afie seus olhos e ouvidos espirituais. Ouça o que Deus tem para falar com você. Afie seus olhos espirituais. Pare de olhar as circunstâncias com os olhos naturais. Eu não consigo, eu não dou conta, vai dar errado. Olha isso, está escrito, eu tenho prazo, os boletos estão vencendo, o exame está aqui, está escrito. Pare de olhar com seus olhos naturais. Fala, está escrito aqui no exame, mas não é isso que Deus fala de mim. A minha conta está zerada, mas Deus tem riquezas para mim, porque lá na cruz Jesus já conquistou isso para mim. Então isso aqui é questão de tempo, isso vai mudar. E você vira lá para a sua conta e diz, você vai mudar. Você vai mudar. Eu quero isso tudo azulzinho, com muitos zeros. Não zero na frente, zero depois do número. E você dê ordens. Olhe para o seu problema através da cruz. E as notícias ruins chegam, gente. As notícias ruins chegam e a gente precisa estar fortalecido como Daniel estava. Daniel, provavelmente ele teve medo, mas ele sabia que tinha um Deus que ia cuidar dele. E as notícias chegam. Essa semana, nós já estávamos dormindo e o telefone tocou. O telefone tocar de madrugada já não é uma boa coisa. Ninguém vai ligar para você 2 horas da manhã para bater papo com você. Então, quando o telefone toca 2 horas da manhã, já dá vontade de não atender e sair correndo. E o Ronaldo levantou, atendeu o telefone e eu comecei a ouvir uma voz muito nervosa do outro lado, e falando, e chorando, e gritando. E eu só escutava assim, mataram, mataram, mataram. Eu não conseguia entender quem era na madrugada. E a gente ficou sabendo que um sobrinho nosso, por parte do Ronaldo de origem, da família de origem do Ronaldo, foi assassinado por ter reagido a um assalto. E a notícia chegou, e a notícia acabou com a gente de madrugada, um jovem, com uma vida toda pela frente, uma pessoa muito especial, muito querida na família, e parece que abriu um buraco. Sabe, a nossa madrugada, assim, ficou aquele buraco, e parecia que tinham arrancado o chão da gente. E ali me deu uma sensação muito grande de medo. E o sepultamento foi na sexta-feira. Nós fomos ao sepultamento. E eu comecei a perceber que desde o dia que nós recebemos essa notícia, minha cabeça estava assim, eu fiquei com medo. Nossa, ele foi morto a facada por reagir um assalto. Aquilo me deu medo, me deu preocupação dos jovens, dos meus filhos. E eu comecei a ficar agitada, assim, na minha cabeça, aquela luta. E no enterro, lá, a gente no sepultamento, eu estava sentada, olhando aqueles pais, olhando os irmãos. E eu falei, Jesus, como é que essas pessoas continuam a vida agora?
E uma tristeza horrível tomou aquele lugar, aquela sensação real de morte ali. Mas antes de sair de casa, na garagem, quando eu entrei no carro, eu senti medo de ir para a rua. E quando nós chegamos lá, que eu saí do carro, eu senti medo. E eu vi que aquilo não era normal. Eu falei, eu estou sendo atacada na minha mente. Eu estou sendo atacada por esse espírito de medo. Sabe, esse espírito de morte que veio naquela noite. E aquilo me deu uma sensação muito ruim. E eu estava lá olhando para aquela família, eu falei, Jesus, como é que essas pessoas vão continuar vivendo agora? E aquela sensação de medo, aquela sensação de tristeza profunda, de repente, algo encheu o meu coração de uma forma tão sobrenatural. Gente, tão sobrenatural aquela experiência que eu tive com Deus. Eu posso dizer que eu praticamente ouvi, como se Ele tivesse falado naquela sala. Ele falou, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Ó morte, onde está a sua vitória? Onde está a sua vitória, morte? E, gente, meu coração foi como se tivesse arrancado, assim, aquela tristeza, aquele medo, aquilo saiu. E eu falei, é isso. Jesus é a nossa vida. Jesus, Ele é a ressurreição. Jesus é a ressurreição. E quando eu saí dali, eu pude dar uma palavra para a mãe. Nós demos um abraço ao irmão do Ronaldo. O Ronaldo o tempo todo lá, confortando, consolando a família, né, o irmão dele. E é isso, gente. As coisas aparecem de repente na nossa vida. E se a gente não estiver muito ligada com nossos olhos e nossos ouvidos afiados, assim, espirituais, o diabo vem, dissola na nossa mente. E ele tenta tirar a nossa paz. Mas nós sabemos quem tem o cuidado da nossa vida. E como o anjo disse para Daniel, eu digo para vocês agora, Deus ama muito vocês. E fiquem de pé. Deus ouviu a sua oração. Deus ouviu a sua oração. Deus está cuidando de tudo. Ele não perdeu o controle da situação. Ele não perdeu. Olha lá na frente, olha a linha de chegada. Não se prenda ao que você está vendo agora. Olhe lá na linha de chegada. Abra seus olhos espirituais e olha lá no final, aonde você vai chegar. Aonde lá Deus fala para você, eu é que sei o pensamento que eu tenho a vosso respeito. Pensamento para te dar paz, o futuro que você deseja. Qual o futuro que você deseja? É isso que Deus tem para você. Ele tem isso e muito mais. Porque Ele vai muito mais além do que a gente possa imaginar. E a Bíblia falando sobre ataque na mente, dessas notícias que chegam de repente, eu quero falar sobre o nosso segunda pessoa da Bíblia. Lá em 1 Reis nós temos um grande profeta de Deus, que é Elias. E Elias, ele vivia em Israel, um homem influente, um homem que era a boca de Deus para aquele povo. E um dia também chegou uma notícia ruim para ele. Um dia, Jezabel, mulher do rei Acabe, mandou um recado para ele. Olha só, eu vou mandar matar você. E aquele homem recebeu aquilo, um homem que era a boca de Deus, um homem que era cheio de Deus, recebeu aquela palavra. E ele deixou aquilo entrar na sua cabeça, entrar nos seus pensamentos. E aquele homem teve tanto medo que ele fugiu. E ele foi embora. E ele chegou a pedir a Deus que o matasse. Deixa eu morrer. Deixa eu morrer. Gente, uma sugestão do diabo. Ela pode acabar se a gente deixar abrir a nossa mente e deixar essas coisas tomarem posse da nossa mente. Mas nós temos o antídoto de tudo isso, que é Jesus. Jesus é a resposta. E Jesus é a solução. E quando o anjo do Senhor apareceu também para Elias, o que ele falou? Levanta e come. Levanta e come. E eu digo hoje para vocês também, levante e coma da palavra. Coma do pão da vida. Come, devore essa palavra. Se encha da palavra. Sabe, Jesus é o pão da vida. Quem dele comer jamais terá fome.
Quem dele beber jamais terá sede. Esse é o nosso Jesus. E eu quero te lembrar que não são os sentimentos que dominam a sua vida. Não são os sentimentos. Os nossos sentimentos, eles são enganosos. E não são eles que dominam a nossa vida. Lá em Salmo 94, 19 diz: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Jesus, Ele é o alívio que você precisa para a sua alma. Ele é a cura da sua alma. Ele é a cura do seu corpo. Ele é a saúde que você precisa. Lá em Efésios 3:20, na mensagem fala: vocês sabem muito bem que Deus pode fazer qualquer coisa, muito mais do que poderiam imaginar ou pedir nos seus sonhos. Quando Deus age, Ele nunca faz de modo forçado, pois o seu agir em nós, por seu Espírito, acontece sempre de modo profundo e gentil dentro de nós. O agir de Deus na sua vida destrói qualquer armadilha do inferno. Qualquer armadilha do inferno. O inferno não tem poder sobre a sua vida. Ele não tem poder sobre a sua mente. Ele não tem poder sobre o seu corpo. Ele não tem poder sobre a sua família. Ele não tem poder sobre as suas finanças. Ele não tem poder. Porque você está protegido pelo sangue de Jesus. Quando o inferno olha para você, ele vê Jesus. Ele vê o sangue de Jesus na sua vida. E isso não é pouca coisa não, isso é o suficiente para você viver o melhor nessa terra. E para o inferno tremer. O inferno treme quando vê você. Ele só consegue te olhar pela sola do seu pé, de baixo. De baixo é a única coisa que ele consegue olhar. Porque quando ele te vê, ele vê Jesus. E não tem espaço para ele. Então, gente, não é hora de desistir. Não é hora de paralisar, é hora de avançar. Esse ano é o ano do avanço. E é o ano da gente avançar, da gente seguir em frente, da gente conseguir novos lugares, novos patamares, da gente alcançar tudo aquilo que Deus sonhou para a gente, que planejou para a gente. Esse é o tempo. Esse é o tempo. Você não é perfeito, mas o perfeito vive em você. O perfeito vive em você, ele habita em você. Não é você, é ele em você. E nele você pode todas as coisas. Nele você tem direito de todas as coisas. Lá em 1 João 4:4 diz: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Você não precisa temer o mundo. Você não precisa viver debaixo do jugo desse mundo. O jugo de Jesus é suave e leve. Você não precisa viver debaixo do jugo desse mundo. A verdade te liberta. E o que a Bíblia fala a teu respeito? O que a verdade fala a teu respeito? O que a verdade fala a seu respeito? Ele fala que você é filho amado, que você é filha amada, que você é mais que vencedor, que você é justiça de Deus. É isso que a Bíblia fala sobre você. O poder sobrenatural de Deus mora em você. Gente, o mesmo poder, eu acho essa frase incrivelmente bombástica no mundo espiritual. O mesmo Espírito, poder que ressuscitou Jesus, é o que vive e mora em você. É o mesmo poder, não é menos que isso, é o mesmo poder. É o poder de Deus, sobrenatural de Deus. Saia da comparação, não se destrua, não aceita o que o mundo exige de você. Não aceite que o mundo coloque regras na sua vida. Elias se comparou com os antepassados dele, né? Ele falou: deixa eu morrer, meus pais, deixa eu morrer como eles morreram, deixa eu morrer. O que Deus tem para você é exclusivo, Deus é pessoal. Deus, ele não olha assim uma multidão e joga a bênção e fala assim: pega aí e vê o que você consegue pegar. Sabe quando a gente joga bala assim? Tem uns que são mais espertos, pegam 5, e tem uns que saem com nenhuma bala.
Às vezes, quando você pegar um papelzinho da bala assim, Deus não faz isso. Deus, Ele é exclusivo. Ele é onisciente, onipotente, Ele é todo-poderoso. E Ele olha as suas necessidades, Ele olha os desejos do seu coração, e Ele satisfaz, Ele se alegra com isso. Deus se alegra em satisfazer os desejos do teu coração. Então, saia da comparação, não se destrua. Não aceite rótulos desse mundo. E eu falei aqui antes, na Jeremias 29:11, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Eu, Deus, o seu Criador, Ele é que sabe os pensamentos que Ele tem a seu respeito. Pensamento para te dar paz. Ele quer que você tenha dias de paz. Ele quer que você durma em paz, que você tenha noites de sono tranquila, noites que recuperem seu cansaço, para que você de manhã acorde animado para viver o que Deus tem para você. Se você ainda está nessa terra, Deus tem planos para a sua vida. Se você ainda está aqui, se você passou por tudo que você já passou e você está aqui, é porque Deus quer fazer algo em você e através de você. Deus tem planos perfeitos. Enche a tua boca de vida, de bons pensamentos a teu respeito. Pense coisas boas a teu respeito. Sabe, vigie teus pensamentos, vigie tuas palavras. Às vezes a gente acaba se comparando, a gente acaba se rotulando, e a gente acaba achando que a gente não é tão capaz, que a gente, poxa, tem tanta gente melhor que eu, tem tanta gente mais capacitado que eu para concorrer a essa vaga. Tem tanta gente melhor que eu poderia ser a mãe do meu filho. Eu ouço muito isso de mães falando, sabe? Principalmente mulheres, mães, né? Falando que eu às vezes me sinto tão incapaz. E às vezes quando o filho está passando por uma dificuldade, um problema, muitas das vezes a mulher toma isso como pessoal e fala, eu errei. E Deus quer tirar isso de você. Você é a melhor mãe que seu filho poderia ter. Deus não se enganou quando mandou ele para você. Deus já te conhecia. E Ele mandou para você, seus filhos, porque Ele sabe que você é capaz de fazer deles, lançá-los como flecha na mão do guerreiro. Deus sabe, e Ele sabia disso quando Ele mandou esse filho para você. Deus não se enganou. Não foi o acaso que seus filhos são seus. Isso não é o acaso. Isso foi Deus que mandou para você, porque Ele sabe que você é capaz de cuidar dele e fazer o melhor para ele. Deus sabe disso. Saia da culpa. Elias se culpou pela nação de Israel. Deus não te acusa. Ele não é o seu juiz. Ele não está aqui para te culpar. Ele está aqui para te amar. Ele é o seu pai de amor. Ele não é o seu juiz. Jesus veio para te libertar e Ele te justificou na cruz. Você não é vítima. Você tem autoridade que vem do alto, do trono do poder. Não se coloque no papel de vítima. Você tem autoridade dada por Deus. Você tem autoridade para viver nesse mundo. Lá em Lucas diz que Jesus disse, eu sei, vi a queda de Satanás, parecia um raio caindo do céu. Perceberam o que dei a vocês? É um salvo-conduto para caminhar no meio de serpentes e escorpiões. E uma proteção contra qualquer ataque do inimigo. Uma proteção contra qualquer ataque do inimigo. Ninguém, nada, absolutamente nada nem ninguém pode pôr as mãos em vocês. Mas o grande trunfo não está na autoridade de vocês sobre o mal, e sim na autoridade e na presença de Deus em vocês. Alegrem-se, não com o que vocês fazem para Deus, mas com o que Deus faz por vocês. O que Ele já fez de mandar o Filho dEle para resgatar a gente da morte eterna. Ele já fez.
Se você precisa ter revelado no seu coração Deus como Pai, peça ao Espírito Santo que te revele isso. Deus como seu Pai, como seu confidente, como seu conselheiro, como aquele Pai que tem o melhor para você e está cuidando da sua vida. Está difícil para você ver Deus como Pai? Peça isso. Peça isso a Ele, que Ele vai se revelar em amor para você. E eu estou aqui hoje para falar com vocês, como Deus falou com Daniel. Levantem-se, fiquem de pé. Levantem-se e fiquem de pé. Não é quem você é quem está em você. E algum tempo atrás, algumas semanas atrás, umas 2 semanas atrás, o pastor Jorge Daltro deu uma palavra aqui falando sobre a saúde mental. E ele começou a palavra falando sobre índices de morte, de depressão. E é real, essa é a minha realidade, porque é o meu trabalho, eu conheço bem esses índices, mas eu digo para você, que Deus está levantando um exército de ocupação para mudar esses índices. E esse exército são vocês, somos nós. Somos nós, Deus está nos posicionando para a gente alterar, transformar esses índices. Para a gente, esses índices caírem cada vez mais e a gente vê o poder de Deus sendo transformado, atacando essas mentes, entrando nessas mentes e transformando o mal em bem, transformando a morte em vida, transformando o medo em coragem, transformando a doença em saúde. Deus está levantando um povo e somos nós. Então hoje eu digo para vocês, levante, coma, se alimentem dessa palavra. Se alimente das verdades que Deus tem para vocês. Deixa Deus fazer na sua vida e através da sua vida. Através da sua vida. Para acabar, eu quero ler com vocês Efésios 6. Lembro que Deus é forte e que quer que vocês sejam fortes. Tomem tudo que o Senhor providenciou para vocês. Armas eficazes, feitas como melhor material. Vocês terão de usá-las para sobreviver às emboscadas do diabo. Estejam preparados. Aceitem toda ajuda que puderem, toda arma que Deus providenciou, para que no fim da batalha vocês ainda estejam de pé. Verdade, justiça, paz, fé, salvação são mais que palavras. Aprendam a utilizá-las. Vocês vão precisar delas a vida inteira. A palavra de Deus é uma arma indispensável. A oração também é essencial nesta luta incessante. Orem o tempo todo. Orem com fé. Orem com fé. Eu quero ver nessa noite o sobrenatural de Deus. E a gente já está vendo o sobrenatural de Deus desde que o louvor começou. Desde que nós entramos aqui, já estava acontecendo uma oração aqui, a gente já estava vendo o sobrenatural de Deus. Porque Deus está nesse lugar. Porque Deus está em nós. E existe um poder, existe uma força quando a igreja se reúne. Quando nós estamos juntos aqui como igreja, há uma força nisso. Há uma força espiritual. E eu quero pedir agora que vocês se levantem. E nós vamos orar juntos. Nós vamos orar juntos para que tudo que Deus planejou para vocês, tudo que Deus planejou para nossas vidas se cumpram. E eu quero convocar você, igreja, para que você faça parte desse exército de ocupação. Esse exército que vai estar impactando esse mundo através das suas vidas. Que vai estar mostrando para esse mundo quem é Jesus e o que Ele é capaz de fazer. O que Ele é capaz de transformar, o que Ele é capaz de mudar. Nosso Deus é um Deus que transforma o mal em bem. Ele é especialista em mudar histórias.
Então eu quero que você se posicione hoje, assim, se levante, que sem peso, mas com a certeza de que sua vida não está aqui por acaso. Você não está aqui por acaso. Você faz parte de uma igreja séria, forte, que tem dado um alimento sólido para você. E que isso venha transformar a sua vida a cada dia. Então eu quero te pedir agora, que você bote a mão no seu coração como um contato nosso, para que a gente possa orar, nos colocando: Jesus, eis-me aqui. Eis-me aqui, Jesus. Estamos aqui, meu Pai, para que Tu possas usar a nossa vida, meu Pai, para que quando a notícia ruim chegar, a gente tenha certeza, meu Pai, que existe um Deus que está cuidando da gente. Que o Teu sobrenatural está sendo, meu Pai, está agindo, mesmo que a gente não esteja vendo, o Teu sobrenatural está agindo, meu Pai. Abra nossos olhos espirituais, abra nossos ouvidos espirituais, Pai, para que a gente possa, meu Deus, viver o melhor nessa terra. Eu entrego a Tua igreja em Tuas mãos. A igreja que está online, eu entrego em Tuas mãos. As pessoas que vão ouvir essa palavra um outro dia, meu Pai, que o Teu poder, que vai além do tempo, que vai além do espaço, possa alcançar todas essas pessoas e transformar a realidade delas, meu Pai. Pai, nós nos colocamos aqui nessa noite como exército de ocupação, para que Tu haja através da nossa vida, para que a gente, por onde a gente andar, a gente seja, meu Deus, luz, para que a gente derrame da Tua presença sobre as pessoas, para que a gente mostre para as pessoas que estão necessitadas, precisando de socorro, precisando de Jesus. Nós temos a solução. Pai, nos faça forte, meu Pai, nos faça, meu Deus, andar no caminho que nós devemos andar, Pai, ouvindo o Teu Espírito Santo. Nos dê a direção, meu Pai, nos mostre o que nós precisamos, meu Pai. Oh, Pai amado, nós estamos aqui e da nossa boca hoje sai: eis-me aqui. Eis-me aqui, Jesus. Conte com a gente. Conte com a gente, Pai, que nós estamos aqui, meu Pai, porque nós sabemos que Tu tem algo a fazer também através das nossas vidas, meu Pai. E nós Te agradecemos com isso. Por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém.